Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma questão do nosso projeto 66 dias. Fiquei alguns dias sem postar porque o nosso trabalho aqui na Secretaria da Fazenda nesse final de ano, ele exige muito da gente, okay? Para quando muitos de vocês forem auditores fiscais, vocês vão ver a aplicação prática do artigo 173, inciso 1 do CTN lá e do 150, parágrafo 4º, que falam do quê? Falam da decadência. Então isso é um instituto que é terrível no final de ano aí para os fiscos, porque se chegar final do ano e você não cobrar algumas coisas ali que são devidas pelos contribuintes, você está jogando dinheiro na fogueira. Então tá muito corrido aqui o trabalho e eu não tive tempo praticamente para fazer. Mas hoje eu trouxe uma questão muito interessante para vocês, uma questão que caiu na prova do ISS Niterói de 2015, né? A prova que foi realizada quase em 2016, é uma prova realizada pela FGV, ISS Niterói, que é um dos melhores concursos da área fiscal, né? Então foi um concurso bem concorrido e uma prova até bastante atípica que privilegiou muito quem era muito bom em direito, tudo bem? Então, se você gostar do vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo e siga lá o nosso Instagram, Contabilidade Facilitada, e entre no nosso grupo de estudos, Contabilidade para Concursos, grupo de estudos no Facebook, que é um grupo sensacional e maravilhoso. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos para a nossa questãozinha para a gente ver como é que a gente vai resolvê-la. A questão ela diz o seguinte: os fluxos de caixas da companhia Iota durante o exercício de X1 foram os seguintes, em milhares de reais. Dividendos pagos, 1.300. Emissão de ações, 28.000. Fornecedores de matéria-prima, 50.700. Juros pagos, 1.400. Benefícios a empregados, 8.800. Aquisição de imobilizado, 30.000. Amortização de empréstimos e financiamentos, 9.400. Juros recebidos, 2.700. Venda de mercadoria e prestação de serviços, 70.200. Dividendos recebidos, 900. Imposto de renda e contribuição social, 2.400. Alienação de participações societárias, 2.300. E aí, o que mais que nós temos? Só isso. De acordo com o CPC 03R2, DFC, o menor montante pelo qual o caixa líquido consumido nas atividades de investimento da companhia Iota poderá ser apresentado é de. Então ele quer saber o valor que você vai consumir menos caixa no fluxo de investimento. Ele quer saber o montante que você vai gastar menos, pessoal. Tudo bem? Então aí, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Você vai ter que procurar aquilo que é fluxo de investimento. Então você sabe aqui desses pontos que é fluxo de investimento. A alienação de participações societárias. Isso aqui é fluxo de investimento, né? O que mais? A aquisição de imobilizado. Isso aqui também é fluxo de investimento. Aí tem dividendo pago, emissão de ações, etc. E aí, beleza. Então vamos começar a montar aqui o nosso fluxo de investimento para que vocês possam entender. Então vejam, o que não é contestável aqui, que é realmente um fluxo, e a minha lousa está descalibrada, mas não tem problema, vamos seguir, depois eu arrumo. Fluxo de investimento. O que é incontestável aqui, que é fluxo de investimento? Vamos lá. É o quê? Aquisição de imobilizado. Isso aqui é fato que é fluxo de investimento. Então, aquisição de imobilizado menos 30.000. Beleza. Alienação de participações societárias também é fluxo de investimentos, tudo bem? Você está alienando participações societárias que você tem no ativo não circulante de investimentos. Então, também é fluxo de investimento. Ah, Gabriel, por que você já está falando que isso aí entrou no caixa? Porque lá em cima no enunciado fala que os fluxos de caixas foram os seguintes. Então, todas essas transações, elas afetaram o caixa, beleza? Então, alienação de participações societárias, 2.300. Então, beleza, esses dois fatos são incontestáveis, pessoal, que são fluxos de investimento. Só os outros ali, aí você vai parar uma dúvida justamente sobre alguns itens que o pronunciamento trata.
E que itens são esses, Gabriel? Basicamente os seguintes. Olha só. O CPC fala que os juros Vamos fazer aqui. Os juros pagos e recebidos e os juros sobre capital próprio e dividendos. Pessoal, minha letra tá ruim, mas é por causa da lousa, tá? Pagos e recebidos, eles podem ter duas classificações. Pode ter uma classificação que o CPC encoraja e pode ter uma classificação alternativa, tá? Então vamos lá. Aqui nesse caso, o que você tem que saber, galera? Você tem que saber o seguinte. No caso dos juros, tá? Juros aqui eu estou falando de juros normais. O pagamento e o recebimento de juros, o CPC encoraja que eles sejam classificados como fluxo operacional. Tá? Então, o CPC encoraja que os juros, tanto pagos como recebidos, eles sejam classificados como fluxo operacional. Todavia, você pode ter uma alternativa para isso. E que alternativa é essa, Gabriel? Bom, você pode ter uma alternativa que é o seguinte: os juros pagos você pode classificar como atividade de financiamento e os juros recebidos você pode classificar como atividade de investimento. Tudo bem? O que mais? Os juros sobre capital próprio e os dividendos, tá? Dividendo é remuneração pelo capital que você está empregando numa sociedade. Então, os juros sobre capital próprio e o dividendo pagos, o CPC encoraja que você classifique como atividade de financiamento, tá? Então, isso é o que o CPC encoraja, você classifique o juro sobre capital próprio, que é uma remuneração extra pelo capital que você está empregando na sociedade, e os dividendos como financiamento. Mas, se você quiser, você pode alternativamente classificar isso como operacional, tá bom? E aí, os juros sobre capital próprio e os dividendos recebidos, o CPC encoraja que você classifique como operacional. Mas, alternativamente, você pode classificar como investimento. Tudo bem? Então, olha só. Você tem que ter essa tabela em mente porque ela é bastante cobrada em provas de concurso, tá bom? Então, o que acontece? Quais são os dois pontos aqui que nós temos relativos ao investimento? Nós temos aqui os juros recebidos e temos os juros sobre capital próprio e dividendos recebidos. Tudo bem. Então, aqui, na nossa... Vamos voltar lá. Aqui, na nossa classificação, o que nós temos de modo unânime que é fluxo de investimento é aquisição de imobilizado e alienação de participação societária, não é isso? Então, vejam só, galera, calculem aqui comigo.
você tem, vou voltar aqui, porque eu vou só conferir os cálculos aqui. Você tem 30 mil, né, de aquisição aí de imobilizado. Beleza, vai tirar 2.300. Então você tem aqui 27.700. Esse é o fluxo que você tem de investimento que é incontestável. Beleza. Só que nós temos aí, nós podemos nos utilizar da alternativa. E que alternativa vai ser essa, Gabriel? Vejam que a questão, ela pede o menor caixa líquido consumido. O quanto você pode gastar, o menor valor que você pode gastar nas atividades de financiamento. Então, como que isso vai afetar? Bom, basicamente é o seguinte, se você tiver juros recebidos, se você tiver juros sobre capital próprio e dividendos recebidos, você vai somar nesse valor, não é mesmo, galera? Você vai somar nesse valor. Então, aqui o que nós temos por enquanto é um caixa líquido consumido de 27.700, ou seja, você gastou 27.700 no fluxo de investimento. Mas você tem aí, vamos ver, você tem aí juros recebidos, vamos ver, você tem juros recebidos, você tem aqui, ó, 2.700. Então, se você pegar esses juros recebidos, 2.700, e você somar aqui, isso vai diminuir o caixa que você gastou com a atividade de investimento. Então, você vai somar 2.700. O que mais? Você tem aqui juros sobre capital próprio ou dividendo recebido, que aí poderia ser a classificação alternativa. Você tem? Vamos ver. Juros sobre capital próprio ou dividendo recebido. Cadê? Você tem dividendos recebidos aqui embaixo. 900. Então, você tem dividendos recebidos. 900. Isso também vai atenuar o gasto que você teve com o fluxo de investimento. Então, pessoal, vejam só. Ora, esse vai ser o menor valor de caixa líquido consumido nas atividades de investimento que você pode ter. Então, se você fizer isso aqui, você vai encontrar um montante de caixa líquido consumido de 24.100. Tudo bem? Então, você teve que utilizar-se da classificação alternativa que é permitida aí pelo pronunciamento contábil. É uma questão que não é fácil, tudo bem? Você tem que decorar primeiramente aí essa tabela aqui, e aí você teria que ter a perspicácia de perceber que, ora, o que aí que é inconteste que é fluxo de investimento? Aquisição de imobilizado e alienação de participação societária. Você está adquirindo imobilizado, está saindo dinheiro do caixa, saiu 30. Se você está alienando participação societária, está aumentando o dinheiro do caixa. Então, você teve um gasto de 27.700. E aí, ter essa percepção, né, e você tinha um gabarito para 27.700, ter essa percepção de que os juros recebidos e os dividendos recebidos poderiam ser classificados como atividade de investimento, seria aí um tanto quanto mais difícil, mas você... depois disso você vai saber, tudo bem? Não foi a primeira vez que a FGV cobrou essa questão, e aí quem tinha resolvido bastante questões da banca ia conseguir matar. Beleza, galera? Então, basicamente, era isso. Não foi uma questão fácil, mas a gente tentou trazer aí com alguma clareza para vocês. Se gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, por favor, que a gente fica agradecido. Valeu, pessoal? Então, a gente se vê na próxima. Um abraço, até mais. Valeu, fui!